porque hoje, mais cedo, em entrevista aqui à Jovem Pan, o presidente da Câmara, Rodrigo Maia, falou sobre os pedidos de impeachment contra o presidente Jair Bolsonaro que estão no poder dele. Falando ao Jornal da Manhã, com a participação, inclusive, do nosso colega José Maria Trindade, ele disse que não viu motivação para acatar as ações. Vamos ouvir. Estou dizendo aqui, dentro daquilo que eu já olhei, são muitos, eu ainda não vi a motivação para a tomada de uma decisão a favor de um processo de impeachment. Eu também não vou ficar aqui falando coisa diferente apenas porque eu e o presidente Bolsonaro temos apenas uma relação de respeito, mas uma relação de muitas críticas entre partes nos últimos meses, desde o governo dele, mas não é por isso que eu vou usar a presidência da Câmara como esse instrumento. Eu votei o impeachment. Depois, Maia falou sobre a sua atuação parlamentar no passado. Vamos assistir. Eu votei o impeachment da presidente Dilma com muita convicção, mas não fui eu que deferi o impeachment da presidente Dilma. Ela está com um problema de marco temporal de informação, e sem dúvida nenhuma, quando o governo dela vinha muito mal, já sem base de apoio, nas medidas provisórias propostas pelo ministro Joaquim Levy, quem garantiu a aprovação dos projetos dela e foi muito criticado à época pela oposição, pelo meu partido, pelo PSDB, José Maria sabe disso, modesta parte, fui eu aqui que garanti de 8 a 10 votos e o governo ganhou por essa margem 2 matérias de reformas, inclusive da própria Previdência, dos cálculos da Previdência do governo. Então eu não misturo as coisas, aquilo que tinha de importante no governo da presidente Dilma, eu votei com o governo, foi muito criticado à época pelos partidos de oposição que eu fazia parte e votei o impeachment porque eu tinha convicção e tenho convicção que era a decisão correta. Quando questionado a respeito de uma possível candidatura à presidência em 2022, o deputado disse: todo político sonha em chegar à presidência da República. Eu tenho esse sonho, mas acho que o meu perfil seria melhor para um ambiente em outro sistema de governo que a sociedade brasileira ainda não apoia e demorará a defender. O parlamentarismo, que acho mais estável do que o presidencialismo, foi o que disse o Rodrigo Maia. O presidente da Câmara disse ainda que o Brasil precisa acelerar as reformas e reforçou que votará contra qualquer eventual retorno de um tributo como a CPMF. Um novo imposto como a CPMF, vou votar contra independentemente da qualidade do imposto, que é ruim, gera distorções na economia, mais ajuda do que atrapalha e a sociedade cansou de pagar impostos. São declarações do Rodrigo Maia. Zé Maria, você que participou dessa entrevista, o que achou tanto das falas a respeito da reforma tributária, como da possível candidatura dele à presidência, do impeachment de Bolsonaro? O que te pareceu, Zé? Olha, Vitor, primeiro é o seguinte, o presidente Rodrigo Maia, ele teve um papel muito importante, um papel político destacado nos últimos anos aqui no Brasil, e ele não foi desleal com o presidente Jair Bolsonaro. Foi um contraponto na política, por isso tem sido alvo de críticas, E ele tem se colocado ali como um líder de um partido pequeno, e que acabou empolgando ali outros parlamentares. Ele teria votos para se reeleger à presidência da Câmara dos Deputados, mas ele fala claramente que não é candidato à presidência da Câmara. Enquanto isso, no Senado, o senador Davi Alcolumbre insiste e deve ser candidato à reeleição no Senado Federal, embora haja dúvidas sobre a possibilidade de reeleição dele no mesmo mandato parlamentar, ele assumir 2 mandatos na Câmara, na presidência do Senado Federal. Pois bem, Rodrigo Maia fala de uma maneira muito real. Chegar à presidência da República é o sonho de todos os políticos. Mas acontece que, como dizia Tancredo, isso é um destino, é difícil, são variáveis demais, E ele vê exatamente que não tem uma força partidária, não tem uma força, ainda mais apanhando do jeito que ele está nos últimos tempos aqui nas mídias sociais. Sobre o impeachment, eu acho que o presidente da Câmara, e eu disse isso para ele, não tem esse poder de simplesmente segurar um impeachment. Ele teria que dizer sim ou não e deixar que, se alguém quiser, que apele e leve ao plenário, que é a instância maior do Congresso, tanto no Congresso quanto na Câmara dos Deputados, E aí ele diz, ele entra no mérito, dizendo que não há
nada de importante, não há crime praticado. E o grande argumento político que ele tem falado é o seguinte, é de que isso provocaria turbulências políticas desnecessárias no momento em que há uma pandemia e que o governo tem que centrar esforços para controlar a economia e também a própria pandemia. Então são dois problemas, o de saúde e da economia. E, resumindo, é esse o discurso do presidente da Câmara. Eu acho que o presidente, vou repetir, eu acho que o presidente tinha que despachar, são mais de 35, a última vez que eu olhei eram 35 requerimentos de pedido de impeachment. Eu tinha que despachar e pronto. Mas aí fica nas mãos ali, à espera de um momento, sei lá exatamente o que é, sem entrar no mérito. Na verdade, aqui não tem voto, né? Não existem votos para aprovar o impeachment, então para entrar e perder, aí até a oposição não quer exatamente que isso aconteça. O presidente da Câmara foi muito claro de que não é candidato à reeleição, mas se o Supremo atender, olha bem, o PTB foi ao Supremo para inviabilizar a candidatura do presidente do Senado. Se o Supremo disser que se trata de um assunto interna corpore do Congresso Nacional, viabiliza a candidatura do presidente do Senado à reeleição e pode levantar ali a possibilidade de candidatura do presidente da Câmara, Rodrigo Maia. Então, essa sucessão, ela ainda não está definida. Fiuza, quero ouvi-lo sobre essas declarações do Rodrigo Maia. Daqui a pouquinho eu te devolvo para que você complete seu comentário anterior sobre a reforma tributária. Agora queria ouvi-lo a respeito do Rodrigo Maia, dessas falas dele hoje aqui ao Jornal da Manhã. Fiuza, por favor. Acho que até dá para juntar tudo, Vitor, num rápido comentário. Ok. A Câmara, a presidência da Câmara, a presidência do... Você está me ouvindo? Ouvimos sim, Fiuza, pode concluir. Você me ouve, Vitor? Ouvimos, Fiuza, estamos na escuta. Tá, achei que você tinha falado alguma coisa aí. Tá ok. Pois é, a presidência da Câmara, a presidência do Senado e o Supremo Tribunal Federal, eles estão jogando um jogo anti-institucional no Brasil, né? E daí a gente vai falar hoje no programa sobre o STF tentando ajudar o Lula, metendo a colher nos processos contra o Lula de uma maneira absolutamente à margem, né, dos ritos, à margem da legalidade. E o Rodrigo Maia e o Alcolumbre, eles agem também permanentemente para enfraquecer o poder executivo, né, que é o poder do voto, que nesse momento tem o maior investimento, a maior investidura de vontade popular, né, a maior representação, a mais clara, a mais concentrada no país, é o governo federal e o presidente Jair Bolsonaro. Eles agem para enfraquecer esse poder o tempo inteiro, né? Isso é uma disputa de poder, simplesmente. Então, o Rodrigo Maia adoraria aprovar o impeachment do presidente Bolsonaro. Mas ele sabe que se ele disser isso agora, se ele deixar apenas reticências, sequer reticências, ele está brincando com fogo, porque ele sabe que a população não vê crimes, ele sabe que a maioria da população percebe um jogo de sabotagem. Agora, ele poderia até ser mais dúbio, eu acho que o Rodrigo Maia está sendo bem correto nesse aspecto, assim. Eu acho que ele poderia ter deixado uma mensagem mais confusa, né? Como ele faz muitas vezes, né? Na reforma tributária, por exemplo, que eu vou dar uma pincelada rápida aqui, a mensagem dele está bem confusa e está naquela linha anterior que eu descrevi, né? Agindo de maneira para-institucional, anti-institucional, para criar instabilidades, né? Para atrapalhar os processos. Ele fez isso na reforma da Previdência, desde o começo. Mas o jogo dele é o seguinte: o povo saiu para as ruas para defender a reforma da Previdência. Ele estava entre aqueles, uma parte da imprensa também, dizendo que as manifestações de rua eram fascismo, né? Que aquela demonstração de vontade popular, de entendimento, de discernimento da população por uma agenda de reformas, e naquele momento especialmente a da Previdência. Vários desses personagens, também ex-aliados aí do Bolsonaro, esses que se dizem de direita, liberais, conservadores, que nada disso tem muita serventia,
todos, né, esses que caíram no anti-bolsonarismo, dizendo que o apoio à reforma da Previdência era um tipo de democracia direta, que era o governo tentando fazer política por cima das instituições. Tudo mentira. Era apoio popular a uma reforma complexa que foi bem compreendida, porque também foi bem explicada pela equipe do Paulo Guedes. E o Rodrigo Maia, percebendo isso, de fato, na reta final, ele ajudou, ele foi importante, ele fez um bom trabalho de coordenação para a votação. Então, o jogo ali é sempre de morde-a-sopra, né? Ele está sempre tentando ver, olhando a biruta para ver a direção do vento e tentar ver se dá para sabotar. Se não der para sabotar, ele vai junto. E que é o caso na reforma tributária. Ele está fingindo que ele não quer saber, não quer a explicação. O Paulo Guedes deu uma ampla explicação hoje sobre a reforma tributária, sobre uma simplificação, Augusto Nunes já explicou, uma simplificação para que o imposto seja visível, para reduzir no imposto de renda, né, tanto pessoa física quanto jurídica, para desonerar folha de pagamento. É uma mudança complexa. E o Rodrigo Maia vai ficar, até onde ele puder, dizendo que é a volta da CPMF, que ele é contra, para tentar capitalizar alguma coisa em cima disso. E você, Augusto? Sobre o impeachment do Bolsonaro, ele tem que ser muito claro. Não é, por enquanto, não vi nada que justificasse o impeachment. Ele disse assim, não há motivo para o impeachment. Pronto. E nem condições políticas, né? Não nos esqueçamos de que o impeachment requer um motivo jurídico, que não há, a menos que o Bolsonaro seja realmente ele faça tudo o que o ministro Gilmar Mendes diz que ele faz, né? Genocida. Isso é uma bobagem, evidentemente. E não há motivos políticos, condições políticas, nem na Câmara, nem nas ruas. Primeiro ponto. Então, acho que ele podia ser muito claro. Ele se mostrou um pouco mais realista, né? Um pouco mais próximo do mundo real, ao dizer que ele poderia ter chances de chegar a um cargo mais alto, à presidência da República, num outro regime. É o que ele brinca de ser, né? Primeiro-ministro. Fora disso, as votações dele em eleições diretas sempre foram pífias, proporcionais também, então não tem chance nenhuma. Agora, precisa ficar claro que a forma de rotatividade do poder no Brasil, ela é feita com eleições. Houve um momento em 1980, 1990, que a Bolívia pareceu adotar como forma de mudança de governo, né, de alternância no poder, o golpe de Estado. Então, a cada 2 anos, 1 ano e meio, era regular, né, o período era regular. Você entrava um representante da direita civil, depois da direita militar, da esquerda civil, da esquerda militar, e entrou até um representante dos traficantes de drogas. Mas aquilo é a Bolívia, né, e a gente espera que o Brasil não fique parecido com a Bolívia nunca.